Cara de Cavalo foi alvo da maior caçada da história do Rio de Janeiro. Seu fim deu início à divisão na Polícia Fluminense que jamais seria desfeita. A história desse homem e as consequências de seu fim são parte importantíssima para entender os rumos que a Polícia Fluminense e o conflito entre policiais e marginais tomaram ao longo das últimas décadas. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Joel Paviotti, mais uma vez aqui gravando um vídeo para a iconografia da história. Muito obrigado pela marca de 300 mil que vocês fizeram a gente atingir. Não fosse a força e a audiência de vocês, nós jamais chegaríamos nesse número e estamos muito felizes, todo mundo aqui da produção. E aí eu vou pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e ativar o sininho, porque muito desses 300 mil só ocorreu porque vocês deixaram o like de vocês e se inscreveram no nosso canal. Um forte abraço a todos, vamos começar o vídeo. Edu, por gentileza, meu amigo, roda a vinheta. Galera, Manuel Moreira nasceu em 1941. A gente não conseguiu encontrar onde, sabe, que estado, se foi no Rio de Janeiro mesmo. Mas provavelmente ele é carioca, tá? Quando ele era criança, ele recebeu o apelido de Cara de Cavalo, pelo tamanho do rosto dele que vocês vão acabar vendo aí na foto, que era mesmo desproporcional em relação ao corpo. Ao longo da juventude, Cara de Cavalo foi se envolvendo com o crime, rapaziada. Primeiro com pequenos furtos, feitos fora da favela da onde morava. Aliás, quando criança e adolescente, ele passou por várias favelas. E sua última morada foi a favela do Esqueleto. Depois dos furtos, foi a venda de erva próxima à Central do Brasil e em algumas praias do Rio de Janeiro. Quem não é do Rio de Janeiro e não conhece, Central do Brasil é uma grande central ali, uma grande estação de trem. E aí o Cara de Cavalo vai vender erva ali na estação, mas na época, galera, o tráfico não dava muito dinheiro. O tráfico só veio da grana de verdade nos anos 80 com a chegada do pó no Rio de Janeiro. Bom, vamos continuar na vida do Cara de Cavalo. Bom, já adulto, com 20 e poucos anos de idade, Cara de Cavalo se envolve com uma prostituta e passa a fazer serviços de cafetinagem. Galera, o cafetão era o cara que explorava a mina. Ele deixava a mina na orla da praia ou numa boate. O que ela conseguia de dinheiro na noite, ele ficava com a metade. Se você fosse, por exemplo, cliente da mina e desse um balão nela, não quisesse pagar a mina ou coisa do tipo, o cafetão passava a faca em você ou te dava uma camaçada de pau, umas porradas daquelas de levar você pra porta do hospital. O Cara de Cavalo começou a levar essa mina pra se prostituir em alguns lugares do Rio de Janeiro. No caminho do lugar onde eles moravam até o lugar que ela ia se prostituir, ele percebeu que poderia fazer umas fitas pra ganhar um dinheiro. Então, rapaziada, ele começou a passar em bancas do Jogo do Bicho, em Vila Isabel, que é um bairro de classe média, e extorquiu os caras da banca do Jogo do Bicho. Também passou a assaltar alguns taxistas. O que acontece, pessoal, é que no Rio de Janeiro é complicado você mexer com bicheiro e com taxista, todo mundo sabe disso. Os caras, principalmente os bicheiros, têm amizades íntimas com policiais. O malandro do Cara de Cavalo talvez não tivesse noção do tanto de merda que ele estava fazendo, metendo louco na banca de Jogo do Bicho. Ao que pesquisamos aqui, no livro que a gente até vai indicar para vocês, do Zuenir Ventura, chamado Cidade Partida, o qual nós usamos como referência nessa história, né, da história do Cara de Cavalo, o Cara de Cavalo não era um bandidão, não era um cara pesadão, bandido da pesada e tal. Ele era, na verdade, um pé de chinelo com um pouco mais de coragem e bem menos juízo que o resto dos pessoal, né? Que é pé de chinelo também. Ele tinha um pouco menos de juízo para mexer com bicheiro. Alguns bicheiros e taxistas avisaram amigos policiais que havia um cara fazendo umas fitas nas bancas do bicho ali de Vila Isabel. Essa conversa aí, galera, chegou num cara chamado Milton Lecoq. E é o seguinte, vamos parar um pouquinho agora e fazer um parênteses para explicar para vocês um pouco da história desse policial e quem é Milton Lecoq. Galera, o Milton Lecoq era um policial muito considerado no Rio de Janeiro nos anos 60, que é a década que a gente tá falando aqui. Ele era chefe do grupo da Delegacia de Vigilância do Rio de Janeiro. Na época era tipo uma tropa de elite da Polícia Civil. Rapaziada, o Lecoq era um policial extremamente brabo de verdade. Ele representava uma ala da Polícia Fluminense que tinha negócios ilegais com os bicheiros. E não era só isso, o Lecoq tinha conhecimento político, amizades com poderosos. Ele foi, por exemplo, galera, oficial da guarda pessoal do presidente Getúlio Vargas nos anos 50, pra vocês terem uma noção do quanto que o cara conhecia gente foda. Milton Lecoq também era primo do Brigadeiro Eduardo Gomes. Aliás, o nome do nosso doce Brigadeiro, olha que curiosidade legal, Fernandão. O nome do nosso
doce brigadeiro surgiu por conta do primo do Lecoq, do Eduardo Gomes. O Eduardo Gomes, que era brigadeiro, que é um cargo, né, uma função ali nas Forças Armadas, foi candidato à presidência e era considerado um galã pelas minas, o que fez muitas mulheres se engajarem na campanha dele. Elas faziam uns doces de chocolate com leite condensado e distribuíam na campanha para conseguir voto, né, pro brigadeiro Eduardo Gomes. E aí começaram a chamar a guloseima de doce do brigadeiro, e depois ficou só brigadeiro. Sabia dessa fita aí, Fernandão? Pra falar a verdade, eu fiquei sabendo essa semana, Pila, no canal da Loucuras da História. É, ó, canal das Loucuras da História aí, ó, segue o canal também que o Fernandão acabou de falar aí que aprendeu lá. Eu não acabei não vendo, mas eu sei, eu conheço o canal, é muito bom. Da hora isso aí, né, mano? Da hora você saber dessas coisas. Mas aí, vamos deixar esse doce de lado e vamos falar de uma coisa um pouco mais sargada, certo? E falar de polícia, né, que é o que a gente sabe fazer por aqui. Já deu pra ver que o Lecoq era pica no conhecimento de gente com poder e ele era pica na polícia. Após banqueiros do jogo do bicho terem procurado o Lecoq, ele disse que ia resolver a parada pessoalmente. Falou, mano, pera aí. Deixa que eu vou resolver essa fita. Deixa comigo que eu resolvo. Ele pegou o Fusca dele pessoal, enfiou mais 3 bicos dentro do Fusca, mais 3 polícia, e foi pra banca do bicho onde o cara de cavalo geralmente extorquia e esperar ele. Quando o bandido chegou num táxi, policiais do Fusca começaram a atirar pra executar o mano. Porque não tinha conversa ali, o grupo do Lecoq não tinha conversa. E o cara de cavalo conseguiu fugir, mas o Lecoq foi ferido com um tiro. E a questão agora vai ficar meio embaçada, veja. Há 2 versões sobre o fim do Lecoq. A primeira é do jornalista Lorlindo Ernesto. Ele diz que o disparo que tirou a vida de Milton saiu da arma de um policial do próprio Fusca, que atirou sem querer de dentro do carro. Ele tava dando um tiro pra fora e acabou a hora de recarregar, esqueceu que tinha mais uma bala na arma e acertou o Lecoq. E tem a versão oficial, que encamparam na época, de que o cara de cavalo tirou a vida do Lecoq e saiu fora. O fato é que aquele disparo que atravessou o corpo do Lecoq e tirou a vida dele, vai ser responsável por um dos maiores derramamentos de sangue da história do Rio de Janeiro. E aí você vai pegar a visão agora. Após o falecimento do Lecoq, a polícia do Rio de Janeiro se dividiu. Foram montados esquadrões de policiais que saíram por aí tirando a vida de um monte de favelado. Um monte de gente parecida com um cara de cavalo tomou tiro. Para vocês terem uma noção da mobilização, 2.000 homens da polícia foram mobilizados na caça ao cara de cavalo. Lembrando que na época eles acreditavam na versão oficial que quem tinha tirado a vida do Lecoq era o cara de cavalo. Uma parte da polícia queria sair tirando vida geral e a outra parte queria prisão e julgamento do cara de cavalo. Por isso que eu falei para vocês que a polícia se dividiu em 2. Um dos caras que chefiava o grupo de policiais que queriam ver o cara de cavalo preso dentro da lei tudo certinho era um mano chamado Perpétuo de Freitas. A gente já falou aqui o Perpétuo de Freitas. Perpétuo de Freitas era um policial brabo, um cara que seguia a lei à risca, não aceitava dinheiro de suborno e chegou a ser parceiro do Milton Lecoq. Os caras se conheciam e se gostavam, mas eles se separaram exatamente pelas ideias diferentes de como que a polícia deveria agir. Nós temos 2 vídeos aqui contando a história do Perpétuo de Freitas, tá? Um sobre a história dele inteira, que você você pode assistir aí, e o outro sobre um roubo de milhões que o Perpétuo encontrou os culpados e prendeu todo mundo. Um serviço limpíssimo. Ó, assiste lá, mano. Vale a pena pra vocês verem como que se fazia polícia de verdade na época. O Perpétuo era um cara pesadíssimo de verdade, no melhor sentido da palavra. Enfim, era outubro de 1964 e a caçada continuava com tudo. Cara de cavalo, sabendo que estava enrolado e com a polícia do Rio de Janeiro no seu pé, e olha, tava no pé mesmo, mais de 2.000 homens, mandou uma mensagem para Perpétuo, dizendo que ele se entregaria se a cana fosse dada pelo Perpétuo, mas queria garantir que ele ficasse vivo, que ele fosse ficar vivo ali, fosse preso vivo. E ele sabia que o Perpétuo ia cumprir isso. O Perpétuo, então, foi até a favela do Esqueleto pra dar cana, né? Porque o cara de cavalo morava lá. Mas o cara de cavalo não apareceu, porque ficou sabendo que mais policiais estariam no lugar. Esperando o cara de cavalo numa birosca, ou seja, num bar, Perpétuo foi abordado por outros policiais que queriam vingança pela morte do Lecoq. E não queriam levar o cara de cavalo preso, os caras queriam passar ele ali mesmo. Esses policiais eram de uma delegacia chamada Invernada de Olaria. Cara, esse grupo era formado só por carniceiro, por policial que atirava e depois perguntava. Era exatamente o contrário da polícia que o Perpétuo fazia. E é ali nessa Invernada de Olaria que vai nascer mais tarde, meses depois, a lei do 10-1. Ou seja, quando o policial perde a vida, 10 marginais perdem também. E aí os caras da Invernada de Olaria chegaram lá e foi embaçado, porque o Perpétuo tava ali pra prender o cara de cavalo e os policiais de Olaria estavam ali pra mandar o cara de cavalo pro inferno, entendeu?
Então, o Perpétuo de Freitas chegou e mandou os policiais que não foram convidados sair fora dali. Meteu o louco dos caras mesmo. Falou, mano, vocês, sai fora que vocês estão atrapalhando meu trampo aqui. Eu tô dizendo pra vocês. Disse que o caso era dele e que ali ninguém ia tirar a vida de ninguém. O cara ia embora dali com algemas na mão e já era. Nesse momento, galera, um cara chamado Jorge Galante, um recém-incorporado à polícia, cheio de querer ser o valentão, resolveu enfrentar o Perpétuo. Toda a polícia que tava ali quando o Galante apareceu pra enfrentar o Perpétuo se assustou. Pensaram, velho, esse moleque tá louco. Vai meter o louco em cima do Perpétuo, velho. Vai acabar se fodendo demais. Pô, o Perpétuo tinha quase 2 metros de altura, pessoal. Sacava o revólver mais rápido como ninguém no Rio de Janeiro. E todo mundo sabia disso. Tinha mais de 20 anos de polícia. O cara era ligeiro mesmo, como o que a gente chama de policial cascudo, manja. Perpétuo então empurrou o Galante, deu 2 tapas no peito dele e disse, mano, abre aspas, Galinho, isso é trabalho para profissional. Sai daqui. Eu dei a palavra que vou prender o cara e ele vai sair daqui vivo comigo e preso. Galante, então, com o juízo, com o pequeno juízo da juventude, né, que a juventude tem, colocou a mão na arma e disse, não esqueça que o vento de lá também venta cá. Sacou o revólver e disparou no peito do Perpétuo. O único disparo tombou um homem de quase 2 metros de altura. É pólvora, né, meu irmão? O filho de Perpétuo, que também era polícia, estava junto com o pai. Viu o pai perdendo a vida e ele tirou a arma da cintura do pai no chão e atirou no Galante. O tiro acertou a bunda do cara, mas logo os caras tiraram o Galante do lugar ali, porque senão ia ser uma comissão de tiro do capeta ali, velho. O fim de Perpétuo de Freitas marcou o fim de uma era da polícia carioca e fluminense. Essa história é contada muito bem pelo jornalista Luarlindo Ernesto, e vamos deixar para vocês nos comentários aí o link do vídeo que ele conta essa história aí. É muito interessante porque o cara viveu isso, ele era repórter policial na época, e ele acompanhava os policiais mesmo dentro da viatura dos caras. Aí o que os policiais fizeram? Jogaram a tragédia que aconteceu com o Perpétuo nas costas do cara de cavalo também. E o Rio de Janeiro inteiro saiu à caça dos bandidos, porque os 2 policiais mais respeitados do Rio de Janeiro, teoricamente, perderam a vida pro bandido cara de cavalo. O cara de cavalo, desesperado, ordenou que sua mulher conseguisse uma casa pra ele ficar. A mina conversou com as amigas dela de boate e tal, e descolaram um barraco pra ele, um barraco que elas ficavam. E aí vocês voltaram perguntando assim, como que acharam o cara de cavalo, se ele se escondeu nas favelas e tal? Olha que fita louca. A mãe do Jorge Galante era policial feminina e conhecia a mãe do cara de cavalo. E a mãe do Jorge Galante, o cara que tirou a vida do Perpétuo, descobriu onde o bandido estava. O Rio de Janeiro parece um kitnet, né, mano? É muito pequeno. Ele se encontrava numa casa em Cabo Frio, onde moravam algumas prostitutas. Quando os policiais encontraram o cara de cavalo, deram nele 100 tiros. Na verdade, foram mais de 100 tiros. O primeiro a estourar a porta e encontrar o cara foi o delegado Ivo Americano. Para vocês terem uma noção, o Ivo Americano estava com tanto ódio que ele estava com uma metralhadora Thompson, lata de goiabada, aquelas que você vê em filme de máfia. Ele pegou aquela Thompson e descarregou a arma no cara de cavalo. Todo policial que estava dentro da casa que o cara foi morto, que o cara de cavalo foi morto, teve que pegar a pistola 45 que pertencia ao Milton Lecoq e descarregar no corpo do homem já sem vida no chão. Todo mundo tava no crime. Vocês vieram aqui, todo mundo vai dar tiro no corpo do cara, porque ninguém precisa saber, ninguém vai saber quem foi que tirou a vida dele. Teve jornal que publicou 50 tiros, outros 100, outros 200. Mas na verdade nem dava pra contar, porque o cara de cavalo virou uma peneira, tio. Então o fim do cara de cavalo marcou o início de uma era sangrenta da Polícia Civil Fluminense. Dentro do lugar que o bandido foi executado, estavam homens como Hélio Vígio, delegado Sivuca e um monte de polícia que depois vai fazer história no Rio de Janeiro. Inclusive nós temos um vídeo sobre o Hélio Vígio aqui também, vou pedir para Edu colocar no card para vocês. Galera, o cara de cavalo foi lembrado pelo artista Hélio Oiticica, que era amigo dele e gostava de conviver com a marginalidade, apesar de ser um cara da classe média. O Oiticica, ele é um dos artistas plásticos mais conhecidos do mundo, não só do Brasil, e fez uma obra em homenagem ao cara de cavalo. A obra se chama Seja Marginal, Seja Herói. Essa arte fez muito sucesso, ajudou a construir a ideia de que estruturas sociais desiguais levam pessoas ao crime, teoria que foi adotada por muita gente depois. Essa obra deixou claro também que se rebelar contra o sistema é uma espécie de revolta e não apenas maldade do bandido.
Assim se interpretou o Hélio Oiticica, tá? E se estamos falando do cara de cavalo até hoje, por aqui no nosso canal, é porque realmente ele foi um bandido que marcou a história do Rio de Janeiro. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, dessa historinha que nós contamos pra vocês. Depois vá assistir aí o vídeo do Perpétuo de Freitas, de como que o Perpétuo de Freitas enfrentou um dos maiores assaltos da história do Brasil. Depois vá assistir do Hélio Vígio, e aí pra frente você pode maratonar nos nossos vídeos. Galera, no final eu sempre falo pra vocês, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e, se possível, virar membro do nosso canal por R$ 4,99 por mês, porque vocês ajudam muito o nosso trabalho. Muitos dos nossos vídeos aqui, pelo tema polêmico que a gente faz, não é monetizado, e aí a gente precisa arrumar outras formas de financiamento para continuar fazendo o nosso trampo. Ser membro do nosso canal é uma delas. Um forte abraço a todos, fui, valeu!